Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Sextamos, dia 17 de outubro, estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. E claro, hoje a gente entra no clima de fim de semana com um tema que todo mundo conhece e muito bem, aquela euforia de sexta-feira e a melancolia que chega no domingo à noite. Por que será que a gente muda tanto de humor nesses dias, né? É só cansaço ou tem algo mais profundo por trás dessa oscilação emocional? O tema de hoje é sexta animada e domingo de ansiedade. A alegria da chegada do fim de semana e o peso do recomeço na segunda. E você, como que funciona aí para você? Você sente isso também? Não são todas as pessoas, né? Mas a maioria delas diz que sim. Então conta pra gente se esses dias também te influenciam, tá bom? Manda pra nós aí a sua mensagem, nosso WhatsApp tá na tela, a produção já está conectada com você, 19978293776. Nós queremos te ouvir, queremos a sua opinião, a sua experiência, né? Compartilha conosco que daqui a pouquinho nós vamos apresentar as nossas convidadas que vão trazer pra gente uma super aula dessa oscilação de humor no final de semana. Agora vamos atualizar algumas informações? Vamos lá, então atenção, gente, falando em final de semana, a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, realiza amanhã, sábado, o primeiro feirão Árvore Coab, Minha Casa Minha Vida. Esse evento acontece das 8 da manhã até as 3 da tarde, na sede da Coab. De interessados em moradia da Coab Campinas terão benefícios adicionais, como desconto no ITBI. O destaque do evento é o empreendimento Link Vila União, que conta com apartamentos de 2 dormitórios, varanda, garagem e área de lazer completa. A ação integra o programa Minha Casa Minha Vida e tem como objetivo ampliar o acesso à moradia de qualidade para as famílias campineiras. Atualmente, a Coab Campinas mantém diversas parcerias com empreendimentos do município, somando aí mais de 6 mil unidades habitacionais. Além de subsídios e taxas de juros reduzidas oferecidas pelo governo federal, a Coab também garante incentivos municipais, como isenção do ITBI para famílias com renda de até 6 salários mínimos. Mais informação chegando para você. Agora a gente traz informação do Legislativo. Por iniciativa da vereadora Paula Miguel e autoria do ex-vereador Cecílio Santos, a Câmara de Campinas realiza hoje, às 7 da noite, a entrega do Diploma de Mérito Médico Dr. Zeferino Vaz ao médico Bernardino Vieira de Lima Luz. Ele é natural de Tocantins, integra aí o Programa Federal Mais Médicos e atua na região do Campo Grande, aqui em Campinas, uma das mais populosas da cidade. A solenidade será realizada no plenário da Câmara, você pode participar, tá? Entrada pela Avenida da Saudade 1004, bairro Ponte Preta, vai ter aí a transmissão da TV Câmara Campinas, sinal digital 11.3, 4 Claro, 9 Vivo Fibra, além da retransmissão simultânea nas fanpages da Câmara e também no Facebook e pelo canal da emissora no YouTube. Então você participe, é convidado especial, tá bom? Previsão do tempo para esse final de semana, vamos lá ver o que acontece no final de semana. Vai ter uma oscilação também de temperatura, viu? Olha, vamos saber, sexta-feira, sol entre nuvens, hoje a mínima de 18, máxima de 34, tudo bem, tudo tranquilo, como o normal, né, dessa primavera. Agora sábado, gente, nublado, amanhecendo nublado e a possibilidade de chuva na parte da manhã. Aí à tarde e à noite a previsão marca a possibilidade de temporal com a probabilidade de 98% de chance de chuva. Então, isso resumindo, vai ter chuva sim, sábado à tarde e à noite, tá? E só que a temperatura, olha só, mínima 20, máxima 30 para sábado, viu? Para domingo, nublado com chuva de manhã, as nuvens diminuem à tarde, mínima de 13, olha aí como baixou, máxima de 19 graus. Oscilação também na temperatura do final de semana e a nossa oscilação do humor, né? Vamos lá então, a depressão de domingo à noite, gente. Você sabe que é considerada muito forte
para 62,% das pessoas no mundo. Isso é o que revelou uma pesquisa da empresa Monster nos Estados Unidos, e teve uma pesquisa que bateu aí 76% das pessoas, né? Tem essa oscilação de humor no final de semana. Bom, a gente precisa entender sobre esse sobe e desce emocional entre sexta e domingo. É por isso que a gente convidou duas pessoas especiais. Pelo Zoom comigo está a Daniela Cipriano. Seja muito bem-vinda. Ela é Bom dia. psicóloga. Bom dia. Vai falar com a gente sobre essa oscilação de final de semana. Prazer em te receber. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Maravilhosa. E comigo aqui no estúdio está a Marina Santangelo. Ela é psicoterapeuta, vai falar com a gente também sobre essa questão da oscilação, né, de final de semana. Nosso emocional vai e volta, é uma loucura. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom, gostaria de agradecer o convite da gente estar ativa, então eu sou contribuir hoje na nossa conversa. Excelente, porque quando a gente fala de RH, a gente pensa no nosso profissional, no corporativo, e você sabe que esse mau humor, né, que afeta muitas pessoas na segunda-feira de manhã, tem a ver com a ansiedade do domingo à noite. Tem gente que chega domingo à noite, entra num casulo e não quer sair mais. Agora, a gente precisa entender o que acontece. Quando isso passa do normal, o que pode acontecer com a gente, né? Quando está na hora de buscar uma ajuda. Então, é por isso que a gente vai falar sobre essa questão aí da alegria da sexta-feira, uhul, sextamos, e da tristeza do domingo. Ô, Daniela, vamos começar com você. Então, responde pra gente, por que a sexta-feira ela tem esse poder de transformar o nosso humor? O simples fato de encerrar a semana já é suficiente para gerar essa euforia em muitas pessoas? Acontece alguma coisa química no nosso cérebro? Como que você explica essa alegria do sextamos? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Eu trabalho com estresse, né? Eu trabalho com a doutora Marilda Lippe, no Instituto de Psicologia e Controle de Estresse, e nós sabemos o quanto o estresse afeta o cotidiano de todos nós, né? Das pessoas. Então, quando chega na sexta-feira, as pessoas têm dentro de si aquela expectativa, né? Aquela ansiedade positiva de que ele vai sair daquela rotina, né? Que ele vai ter oportunidade de descansar, oportunidade de relaxar, de fazer coisas novas, de estar mais com os familiares, né? De estar mais com os amigos. Então, tudo isso cria uma expectativa muito positiva nas pessoas. Excelente, muito bem. Agora, Marina, essa expectativa, ela cria uma certa ansiedade, não é? E até que ponto essa ansiedade ela é benéfica? Porque quando a gente fala de ansiedade, todos nós sentimos ansiedade, né? Mas a gente Uhum, precisa entender e saber diferenciar a ansiedade natural da ansiedade clínica, seria isso? uhum. Exatamente, Rúbia. Quando a gente olha para sexta-feira, né, acho que é aquela sensação de liberdade, então a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, sobe muito, eleva, e aí é natural que a gente se sinta, eufórico, feliz, que está chegando ali o período de descanso, de pausa. Eu vejo que o problema é quando a sexta-feira é um escape e não Uhum. parte da vida, né. Acho que a gente tem que encarar a sexta-feira como parte, assim como o domingo, enfim. Então eu acho que o problema começa a aparecer quando a gente encara como uma fuga ali, né, da semana, como se a segunda a sexta-feira foi um período de sobrevivência, e aí a gente vai chegar no final de semana como uma única pausa, né, durante essa semana, né, então eu vejo que é uma falta de equilíbrio ali, e dependendo da intensidade, de como a pessoa chega ali no domingo, a frequência desse sentimento é um alerta, assim, né, apesar de ser um sentimento normal, que muitas Uhum. pessoas sentem, porque acho que é uma quebra, né, é uma transição ali,
entre o momento de pausa para as responsabilidades, para prazos, né, diversos cumprimentos que a gente tem que fazer ao longo da semana. Então é um sentimento normal, mas acho que dependendo da intensidade, sim, a gente precisa ficar mais em alerta. Excelente. É bem interessante Fazendo só uma Sim, por complementação, né, favor. pelo que a Marina falou, por isso que é tão importante com que nós saibamos fazer um balanço da nossa qualidade de vida, Isso. né, que se divide em quadrantes. Então, nós temos a nossa qualidade de vida social, afetiva, profissional e a saúde. Então, seria extremamente importante que a pessoa saiba administrar os quadrantes para que a parte profissional não acabe sendo um peso tão grande, né? Algo assim, tão pesado no dia a dia, que a pessoa não consiga ter prazer no trabalho. Né? Então, fica procrastinando durante a semana e só consegue ser feliz de sexta a domingo à noite. Aí já começa novamente o sofrimento. Então, isso precisa ser bastante trabalhado. Excelente, era isso que eu ia falar para vocês de casa, que a gente precisa prestar atenção, e a Daniela pontuou algo maravilhoso, porque assim, tem muita gente que inicia a semana pensando na sexta. Peraí, Exato. gente, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem gente que inicia o mês pensando já no final do mês, né? Tem gente que começa a trabalhar pensando assim, nossa, eu vou receber meu salário, então, assim, lá daqui um mês, então fica pensando lá na frente. E esse pensar lá na frente é o problema, né? Se você pensa muito lá na frente, você quer que chegue logo, você cria uma certa ansiedade que já não é considerada aí uma ansiedade natural. A gente associa o fim de semana à liberdade, mas às vezes isso vem junto com um peso, né? Esse peso da ansiedade. E é importante a gente falar também, como a Daniela trouxe, né, Marina? Porque se a gente não se dá bem, se a gente não está no lugar que a gente se sente à vontade para executar as nossas funções, né? Executar o nosso profissional, a gente está falando aqui do trabalho, você chega na segunda-feira e já quer sair logo, porque você quer que chegue a sexta-feira. Então, essa vontade, essa ansiedade, ela vai interferir na sua qualidade, na qualidade da sua entrega, na qualidade do seu desempenho diário, não é? Exatamente, Rúbia. Eu vejo muito que quando a gente tem esse sentimento no domingo à noite, a primeira coisa é a gente acolher esse sentimento, né, não negar aquilo que está sentindo. Então, acolher e a partir do momento que eu acolho, me questionar: "Então por que será que eu tô com esse sentimento tão intenso? Será que eu tô com uma insatisfação no trabalho? Será que o meu trabalho não está gerando nada de algum projeto social, algum propósito? Será que eu estou ali, apenas trabalhando, mas sem ver um objetivo?" Então, é claro, a gente tem que se questionar, acho que tem coisas que são muito individuais também, Uhum. da história de vida da pessoa, e é importante a gente fazer esses questionamentos para entender da onde que está vindo, né, isso. Então, é claro que a gente pode, de forma generalizada, trazer alguns pontos, né, de como lidar melhor com esse Uhum. sentimento, mas é importante também se questionar se de fato tá fazendo sentido aquele trabalho, né. Exatamente. Agora, Daniela, sobre essa questão do domingo à noite, né, tem gente que começa a sentir uma irritação, uma tristeza já no domingo à tarde. O que acontece com o nosso cérebro? Por que a gente tem esse sentimento? Muda alguma coisa aqui no nosso psiquê? O porquê disso? E como que a gente equilibra, né, esses sintomas emocionais? Então, Rúbia, os sentimentos que eu mais escuto, né, dos meus pacientes do domingo seria a angústia, né? Uhum. A angústia de pensar em começar a rotina. Muitas vezes a pessoa está muito sobrecarregada dentro do seu ambiente de trabalho. Muitas vezes está desenvolvendo uma atividade da qual não gosta, então Uhum. não tem prazer naquela
atividade, então a pessoa está se sentindo desrespeitada dentro do ambiente de trabalho. Então, a pessoa precisa parar e fazer uma análise assim: o que está me gerando tantos sentimentos ruins, né? Sentimentos negativos, digamos, de angústia, de tristeza, de irritabilidade, de falta de tolerância. Eu estou estressada? Será que o meu nível de estresse está excessivo? Porque se o estresse estiver excessivo, a pessoa não consegue olhar para algo e ver os pontos positivos, né? A probabilidade é enxergar mais tudo aquilo de negativo que existe dentro de uma situação, né? E o que eu acredito, né, que os estudos mostram, que eu atuo na abordagem cognitiva comportamental. Uhum. Então, o que a nossa abordagem acredita? Que o que controla o nosso comportamento é o nosso pensamento. Então, primeiro pensamos, depois sentimos e depois, consequentemente, nos comportamos. Então, a partir do momento que nós aprendemos, né, a ter autocontrole sobre os nossos pensamentos, conseguimos organizar os pensamentos, né, conseguimos validar a veracidade daqueles pensamentos, consequentemente, aprendemos a mudar sentimentos e comportamentos. E uma outra coisa que é muito importante, que eu trabalho com os pacientes, é a pessoa viver o agora. Não ter aquela ansiedade antecipatória do futuro. Ai, como vai ser minha segunda-feira? Eu vou chegar no escritório, ou eu vou chegar à empresa, o que eu vou fazer? Não. Vamos viver o domingo. Vamos aproveitar o domingo para relaxar, para assistir um filme, para praticar esportes, né, que ajuda muito no controle do estresse, né? Então, vamos estar com pessoas que gostamos, vamos fazer algo que seja benéfico para nós, para que nós consigamos descansar no final de semana, consigamos relaxar para estarmos prontos para iniciar uma nova semana. Muito bem. Tem sinais que passam despercebidos, né, mas, a gente às vezes acha que a gente só está com preguiça mesmo, mas pode ser algo bem mais sério, essa apatia que acontece, no domingo, né. A gente pode relacionar até, com um burnout, uma ansiedade generalizada que acontece no domingo, por conta da expectativa que a gente tem de enfrentar a Uhum. segunda-feira, não é, Marina? Sim, o burnout nada mais é que um esgotamento mental, né, então a gente vai encarar o trabalho como totalmente aversivo ali. Então ir para o trabalho vai demandar uma energia muito grande, então, de fato, isso precisa ser olhado, a pessoa precisa buscar até esse diagnóstico, né, é importante para poder ter um tratamento direcionado para isso, então o quanto que o trabalho ali está contribuindo para que a pessoa não tenha, plenitude ali, né, durante a semana dela. E até, Rúbia, pegando um pouco o gancho do que a Daniela Uhum. trouxe sobre o domingo à noite, eu vejo, né, eu trato muito com os meus pacientes exatamente isso que ela trouxe sobre estar no presente, né, então a importância da gente viver ali o domingo como domingo e não como uma pré-segunda-feira, já adiantando, né, o dia seguinte. Então é importante que estejamos presentes. Então quando eu estou em casa, quando estou no trabalho, eu estou no trabalho. E não viver lá no futuro, né, não estar nem num lugar, nem no outro, eu É isso vejo. mesmo, exatamente, porque a gente vive, dias tão acelerados, né, a gente tem Uhum, que entregar, entregar, entregar e somos todos nós. Hoje, o mundo está, a 1000 por hora, e aí vem a culpa do descanso, né. Será que você consegue realmente descansar na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo, para se preparar para a segunda-feira? Aí quando a gente fala da alegria da sexta
e da tristeza do domingo, vem esse questionamento, não é, Dani? O que que seria realmente a gente descansar? Igual, sexta-feira à noite eu vou dormir, legal, mas daí sábado de manhã eu vou fazer faxina na minha casa, eu vou organizar as minhas coisas, domingo nós temos um almoço em família, e aí no domingo à noite eu já estou já me preparando para trabalhar na segunda-feira e vem todo aquele turbilhão na minha cabeça. Isso realmente seria um descanso ou a gente não aprendeu o que é o descanso? O descanso, Rúbia, seria muito individual para cada um, né? Tem Uhum, pessoas que descansam fazendo atividades, sim. né? Então, assim, Dani, eu não consigo, por exemplo, deitar num final de semana e ver um filme, ou deitar ao sol para ler um livro. Eu tenho que estar sempre em movimento, né? Então, eu vou arrumar armários, eu vou fazer compras, eu vou ao supermercado. Então, esse conceito do descanso é algo muito individualizado, né? Agora, cabe a nós, se a pessoa não souber fazer isso sozinho, cabe ao profissional da saúde mental ajudar cada indivíduo a identificar aquilo que o relaxa. Então, muitas vezes, o que me relaxa não relaxa você. Uhum. Depende muito de cada um. Então, tem pessoas que falam, eu gosto de ir ao cinema. A outra gosta de fazer uma caminhada, né, ao sol. O outro gosta de visitar familiares. Então, é algo muito individual. Mas, muitas vezes, quando nós questionamos os pacientes, eles nem conseguem identificar aquilo que os faz relaxar. Uhum. Então, cabe a nós, profissionais da saúde, ajudarmos os pacientes a identificar, olha, o seu marido ou a sua esposa conseguem relaxar fazendo determinada atividade. E você? O que relaxa para os seus filhos? Eu gosto, por exemplo, de ajudar meus filhos a fazerem a lição, as tarefas de casa. É uma forma que eu me relaxo, que eu me sinto útil. Então, é algo muito individual de cada um. Excelente, mas é importante a gente parar e analisar que nós temos o sábado e domingo realmente para relaxar, né? De uma forma ou de outra, da forma que você entender que seja melhor para você. São 2 dias que a gente precisa tirar para se olhar com mais carinho, se olhar com mais cuidado e de Uhum. repente, Marina, um planejamento. Claro, a gente não vai ficar olhando para segunda-feira, senão a gente vai pirar, né? Mas um planejamento para começar a segunda-feira seria benéfico no domingo, no finzinho da Uhum. tarde? Com certeza, Rúbia. O planejamento, a gente tem a sensação de que está mais sob controle do que vai Uhum. acontecer. E quando a gente está sob controle, a ansiedade tende a diminuir. Então a gente consegue visualizar, o que eu vou conseguir fazer na terça, na quarta, na quinta, desmembrar isso durante a semana. E até uma dica, Rúbia, é que não Uhum. seja exatamente no final do domingo, para não Sim. ser uma pré-segunda, mas poderia ser, por Ah. exemplo, na própria sexta-feira. Então eu estou finalizando ali o trabalho, deixa eu já planejar como que vai ser a minha semana que vem. Então, para eu conseguir colocar, elaborar isso no papel, numa agenda, por exemplo, para que só na segunda-feira eu volte a olhar para isso, né? Então, com certeza, o planejamento faz total diferença. Muito bom, olha só, né, que dica legal você se planejar já para a semana que vem, né, na hoje, sexta-feira, porque aí você fica tranquilo para curtir o seu final de semana, né. Ô Daniela, e aquela pessoa que curte a sexta, curte o sábado, curte o domingo, e não tá nem aí, daí chega na segunda-feira, está improdutivo, também é um problema da sexta e do domingo, não é? Com toda certeza, Rúbia. Tem pessoas que usam o final de semana de uma forma tão acelerada, tão desorganizada, digamos assim. Então, não, agora é aquele famoso sextou de hoje em dia. Literalmente. Então, literalmente. Então, assim, eu vou pisar no acelerador e vou fazer tudo aquilo que eu não fiz de segunda até sexta às 6 horas da tarde. Então, eu vou fazer noitada, eu vou sair, eu vou beber, eu vou não ter uma vida regrada. Lógico que esse
essa descompensação, esse exagero, com toda certeza vai comprometer a semana. A pessoa vai iniciar a segunda-feira exausto, cansado. Muitas vezes as pessoas acabam exagerando muito, né, em bebida e tudo mais. Chegam para trabalhar assim, parece que passou um caminhão em cima. Então, a pessoa precisa tanto organizar a semana, quanto não é uma coisa obsessiva, mas a pessoa precisa organizar o final de semana. O que eu vou fazer? Qual é a minha programação do final de semana? Então, eu vou visitar amigos, eu vou fazer uma festa de aniversário, eu tenho vários convites para várias coisas. O que eu vou escolher? Qual vai ser a minha prioridade? Porque senão fica algo assim muito desgovernado, e em vez do final de semana ser algo que vai repor a energia, que a pessoa vai estar relaxada para iniciar uma nova semana de trabalho, ela vai iniciar a semana exaurida, sem energia nenhuma. Exatamente. É isso que acontece com você que está do outro lado? Manda pra gente a sua mensagem. Como é que você tem se equilibrado aí no sextamos e no domingamos, não é? Porque são dias que nos oferecem aí uma pausa, mas que se a gente não cuidar, a gente pode ter um grande problema na semana seguinte, não é, Marina? Com certeza, Rúbia. E até algo que eu vejo, como que eu percebo que os pacientes conseguem diminuir esse sentimento no domingo à noite. É importante que durante a semana também ele tenha atividades prazerosas. Então, quando eu falo prazerosa, não precisa ser nada mirabolante, gastar dinheiro, mas eu digo, por exemplo, ter um período ali do dia, meia hora, ou eu vou fazer alguma atividade física que eu gosto, ou eu vou visitar um amigo, ou eu vou fazer uma ligação para alguém, falar sobre coisas que eu estou sentindo, ou eu vou andar com o meu cachorro e estar presente ali com o meu cachorro. Então é importante que ao longo da semana a gente também consiga trazer para nossa rotina atividades que nos dão prazer. Então tem muito também que se fala de, por exemplo, pegar o meio da semana, que é a quarta-feira. Então pega a quarta-feira e nesse dia eu vou fazer um jantar mais elaborado, eu vou convidar alguém para vir para minha casa para jantar comigo, eu vou fazer algo de diferente ali e tornar mesmo isso uma rotina, porque aí quebra um pouco aquela rigidez da semana e a gente não precisa ficar tão eufórico esperando a sexta-feira. Então chega na segunda-feira, eu já posso pensar, poxa, na quarta eu vou ter um jantar diferente, eu vou ter um encontro com um amigo. Então eu acho que é legal a gente também ter essa quebra durante a rotina para exatamente poder equilibrar melhor esses sentimentos, assim. Muito, olha, legal demais essa sua pontuação, porque tem gente que vive igual um ratinho na rodinha, né? Levanta, trabalha, deita, dorme, levanta, trabalha, deita, dorme. E aí chega na sexta-feira, tá tá sobrecarregado, gente. E aí é muita energia, é muita coisa em casa, não conseguiu fazer nada, deixou tudo no final de semana. E aí simplesmente causa um desequilíbrio, por quê? Porque você não sabe o que você vai fazer primeiro. Você quer descansar, você quer organizar, você quer arrumar, você quer consertar, você quer tudo no final de semana. Aí eu pergunto para você, Dani, quando que é hora da gente buscar ajuda profissional? O que indica para gente um desequilíbrio, né? Que a gente está realmente vivendo aí um desequilíbrio emocional na sexta-feira, né? Como que a gente entende isso? Porque cada um é cada um, mas chega um momento que a gente precisa se atentar se realmente esse final de semana está me trazendo uma ansiedade e um desequilíbrio emocional. Como que a gente entende o que o nosso corpo e nossa mente está tentando nos mostrar? Então, Rúbia, muitas vezes o paciente chega ao consultório do psicólogo quando ele já adoeceu, ou fisicamente ou emocionalmente, né? Com uma ansiedade generalizada, uma tristeza profunda, uma depressão, né? Muitas vezes um conjunto de sentimentos, né? E a pessoa não sabe nem identificar muito bem quais são esses sentimentos, mas sente uma insatisfação
de modo geral. Então, como a minha especialidade é o treino de controle do estresse no consultório, então nós fazemos uma bateria de testes, uma avaliação, aonde podemos identificar se todos esses sintomas vêm devido a um estresse excessivo e mal administrado. Por quê? Um pouco de estresse no nosso dia a dia, dentro da nossa qualidade de vida de uma forma geral, ele é benéfico, né? Uma pessoa que não tem estresse, que não tem um pouquinho de ansiedade, fica uma pessoa muito apática, muito sem iniciativa. Mas quando esses estressores, essa ansiedade, começa a se acumular e ela não é bem administrada, a pessoa não tem estratégias de enfrentamento para lidar com todas essas dificuldades, a pessoa começa a ter problemas, que podem ser físicos ou emocionais. E aí a pessoa fala, não, algo está errado comigo, ou às vezes não é nem a própria pessoa que tem essa identidade, né? Se identifica assim. Às vezes os familiares, os amigos que convivem com aquela pessoa verbalizam para ela, olha, você não está legal, estou percebendo que você mudou muito, né? Você está muito para baixo, ou você está muito acelerado, alguma coisa, você está muito apático, alguma coisa está errada. E aí isso faz com que a pessoa desperte e vá procurar uma ajuda. Excelente. Agora, tem algumas pessoas também que elas não querem que chegue o final de semana, né? Aí é ao contrário, né? Tem situações, eu estava lendo ontem sobre essa questão do final de semana, né? A maioria das pessoas elas ficam eufóricas na sexta, né? Curtem aí o sábado, domingo à tarde ficam com uma ansiedade para iniciar a segunda. Agora, tem algumas pessoas que é ao contrário. O que que acontece, Marina? A gente consegue explicar o porquê disso? Tem gente que fala: "Poxa vida, chegou sexta-feira, final de semana de novo", Uhum. né. Isso é natural ou tem alguma parte aí, algum lado que precisa de uma atenção especial? Uhum. É, provavelmente essa pessoa que não quer que chegue ali o final de semana, ela tem algumas responsabilidades. Então, por exemplo, eu tenho uma avó que precisa de cuidados, então no meu final de semana eu tenho que me dedicar a Uhum. isso. Eu tenho alguns compromissos, então eu tenho, tem gente que tem a obrigação de visitar algum parente, tem Sim. gente que cumpre algumas obrigações ali, então o final de semana se torna aversivo para a pessoa e não uma pausa, um descanso, um momento de autocuidado. É como se, as obrigações ali familiares, enfim, estão no final de semana, então por conta disso começa a gerar a ansiedade do final de semana. Porque quando eu tô de segunda a sexta, eu tô ali cumprindo meu horário, eu não estou disponível para Uhum. outras pautas sem ser trabalho, Sim. mas no final de semana eu tenho essas outras obrigações, então acaba acontecendo esse sentimento exatamente por isso. E o que a gente deve fazer nesse momento em que a gente identifica, né, o que está acontecendo, ou a euforia ou a tristeza de chegar no fim de semana? Vamos lá, Dani, por favor, qual que é a sua avaliação, desse sentimento e essa falta de equilíbrio, na verdade, né? Exatamente. Fazendo uma complementação pelo que a Marina acabou de colocar, o que eu vejo muito que acontece também, além dessas obrigações familiares, né, no final de semana, que não deixam de ser estressores externos quando é demasiado, né, esse comprometimento familiar, muito que eu vejo que acontece, as pessoas que não têm uma vida social ativa, eu já tive pacientes que verbalizam isso, ai, pelo menos eu estou no meu trabalho, vivendo com as pessoas ali do meu âmbito profissional, mas não tem amigos fora do trabalho, né? Não tem uma vida social ativa, ou tem problemas de relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos. Então, o final de semana se torna aversivo. Por isso que eu coloquei no início da nossa conversa de hoje o quanto é importante ter o equilíbrio dentro da nossa qualidade de vida, Uhum. né? Porque se a pessoa foca, por exemplo,
toda a energia dela só no âmbito profissional, né? Então, assim, se eu pego o meu gráfico da qualidade de vida, eu dou um valor para a parte profissional tão grande que os outros aspectos, social, afetivo e saúde, ficam com um pedacinho pequenininho assim do quadrante da qualidade de vida. E aí, evidentemente, o final de semana vai se tornar aversivo. Então, ter o equilíbrio na qualidade de vida, sabendo dividir, né, a nossa atenção, a nossa disposição, seria, digamos assim, o ideal para todos nós, né? Muito bom. Nós estamos falando aqui de adultos, né? Agora, quando a gente fala de gerações, Marina, você vê diferença nas gerações referente a esse comportamento de final de semana? Uhum. Olha, Ruby, essa questão da segunda-feira, por exemplo, é algo que eu vejo, como memes em lugares até publicitários, né, então: Sim, "Ah, segunda-feira é o dia pesado", então "segunda-feira brava", a gente tem isso como cultura, é né. verdade. Então eu vejo que até essa questão cultural acaba afetando todas as gerações ali, Uhum. então até crianças mesmo, "Nossa, a gente tá no final do domingo, amanhã eu vou ter que ir pra escola, não queria ir pra escola", então acaba acontecendo também às vezes, né, em todas as gerações, acho que muito pelo significado cultural que a gente dá pra segunda-feira, pra própria sexta-feira, até, né, quando a gente vê nas escolas, tem um dia mais descontraído na sexta-feira, então é o Uhum. dia de levar brinquedo, é o dia do cabelo maluco, coisas diferentes, assim. Sim. Então eu acho que até nessas gerações mais novas tem também essa questão, é diferente, claro, eu acho que o significado é diferente, mas também eu sinto que elas sentem ali aquele peso. É algo cultural mesmo que a É. gente traz, né, de muito tempo, essa questão, do final de semana, né, Dani? Com toda certeza. Isso hoje é muito falado, né? Muito divulgado. Nossa, chegou a sexta, então é o final de semana, é onde tudo acontece. Ai, nossa, agora começa a semana. Então, isso que vocês colocaram, eu acho que tem muito a ver, sim, algo assim muito cultural. Então, eu pergunto assim para os meus pacientes: por que não ser feliz de segunda a sexta, né? O que eu posso fazer na minha semana que vai me trazer um bem-estar Uhum. muito grande? Eu não preciso ser feliz só de sexta às 18 horas até domingo à noite. Eu posso ser feliz durante a semana. Qual é a minha própria contribuição para encontrar momentos de felicidade durante a semana? Isso mesmo, foi como a Marina colocou, né, na quarta-feira, de repente, fazer um jantar, ir a um Uhum, cinema, quarta-feira, meio da semana, vamos lá, dá uma quebrada, né, vai dar uma Correto. passeada, vai relaxar, porque isso. aí você já se carrega mais um pouquinho para poder trabalhar até sexta, aí na sexta-feira, aí você descansa, sexta-feira à noite, Uhum. enfim, cada um tem aquilo que te faz bem, não é? Agora 8h40, a produção está me avisando aqui que nós temos algumas perguntas e acaba de me avisar também que nós precisamos entregar o programa hoje, faltando 10 minutos para as 9 da manhã, então a gente tem apenas 10 minutos de programa, tá certo, mas acredito que a gente está aqui entregando um conteúdo bem legal para você que está em casa parar e analisar. E hoje é sexta-feira, então como é que tá seu coraçãozinho? Sexta-feira de manhã, tá tudo bem. Opa, meio-dia já começa um ritmo mais acelerado. Final do dia, então, sextamos! E aí, como é que vai ser o seu final de semana? Vamos se planejar para que a segunda-feira seja um pouco mais leve, que seja um dia gostoso, um dia natural para você. Mas para isso, como você viu aqui que as nossas profissionais trouxeram, importante ficar atento aos sinais e também um planejamento, né? Um planejamento para que você consiga fazer uma segunda-feira bem diferente, tá bom? Vamos lá, produção, pode colocar para a gente na tela, por gentileza? Vamos ver o que o pessoal de casa está falando com a gente, meninas. Olha aí. O André Oliveira, de Barão Geraldo, diz: trabalho com o que gosto, mas mesmo assim sinto um vazio no domingo à noite, porque o corpo parece entender o domingo como um alerta. Verdade, né, Dani? É isso mesmo. Exatamente isso. É como se o corpo, né, estivesse preparado assim: olha,
eu vou começar minha rotina, as minhas obrigações, as minhas responsabilidades. Então, assim, é natural que a pessoa tenha essas preocupações, que esses pensamentos passem pela mente. O que começa a ser preocupante é quando isso começa a ser exacerbado, exagerado, né? Porque ele usou uma palavra aí muito importante. É como se o corpo estivesse em alerta. Isso que eu chamo de uma dosagem positiva de estresse. Né? Então, assim, eu estou me preparando para novos desafios, né? Para a entrega de prazos, responsabilidades dentro do trabalho. Então, não vejo isso como um problema. Isso torna-se um problema se a pessoa começa assim: eu nem vou curtir o meu domingo, né? Eu vou ficar deitado, não me convide para nada, nada eu vou aceitar, porque domingo é um dia sagrado para mim, que eu tenho que ficar deitado, intacto, porque senão atrapalha a minha segunda-feira. Aí já está sendo exagerado. Entende? Tem que ver um meio termo aí. Excelente, muito bom. E além de querer ficar deitado no domingo, também a gente tem que se atentar à questão da insônia, né? Porque essa ansiedade ela pode gerar uma insônia aí, você não conseguir dormir no domingo, de domingo para segunda, chega segunda-feira, você descansou no sábado, descansou no domingo, mas não dormiu no domingo, de domingo para segunda, segunda-feira está quebrado de novo. Então precisa sim de uma atenção especial. Vamos lá, 8h43, mais uma pergunta para a gente. Essa vai ser para Mari. Vamos lá. Eduardo Rosa, do Parque Industrial. Sempre fico muito impulsivo na sexta, querendo sair, gastar, viver tudo de uma vez. Isso é uma forma de compensar o estresse da semana? Boa, Eduardo. Essa impulsividade, né? Vamos lá. O mundo está acabando. Pensei que o mundo ia acabar na sexta, mas sábado tá eu aqui de novo. Mais ou menos isso, né? Exatamente. É o sextou, né? Aperta o botão ali, vira uma chavinha. Com certeza, Eduardo, essa impulsividade, ela tá muito ligada ao desequilíbrio que você está vivendo durante a semana, né? Então, quando a gente viveu tão intensamente a segunda a sexta-feira, chegou ali na sexta, no final do dia, nossa, agora eu tenho a minha pausa, agora eu vou extravasar, agora eu vou fazer tudo que eu queria ter feito, tempo livre, enfim. Então, essa impulsividade de querer viver tudo é porque não teve ali na segunda a sexta, foi muito pesado, foi muito intenso. Você não teve nenhum momento que parou e olhou para si, que fez algo prazeroso. Então, chega na sexta-feira e você tem que fechar a conta ali da semana, né? E isso acaba gerando mesmo até uma ansiedade para viver tudo isso. Tem gente que chegou sexta-feira, não consegue nem ficar em casa, tenho que sair, tenho que estar no meio social, enfim. É claro que isso é muito bom, mas acho que quando é exacerbado, né? Preciso estar, preciso viver tudo muito intensamente, é o momento de olhar. Bom, acho que eu preciso olhar melhor para a minha vida como um todo, né? Qual que é o significado que eu tô dando para minha semana e qual é o significado que eu tô dando para o meu final de semana, né? Será que eu preciso avaliar melhor a minha rotina e conseguir dar um equilíbrio melhor para isso? É, legal. E aí, vai de encontro com aquilo que você falou no meio do programa, Marina, sobre a questão de parar um pouquinho na quarta-feira, de repente, não necessariamente na quarta, mas, em algum dia da semana, Sim. fazer algo que você gosta, né, socializar com algumas pessoas, porque isso vai diminuir um pouquinho essa euforia da sexta-feira, né. Com certeza. Dá É uma o equilíbrio, equilibrada. né? Exatamente, isso mesmo. Vamos lá, 8h46, vai lá produção, dá tempo para mais 2, não, mais uma, né, e aí a gente já vai para as considerações finais. A Patrícia Almeida, do Jardim do Trevo. Às vezes me pego ansiosa até em feriados, como se o corpo não soubesse relaxar. Dá para reeducar a mente para sentir um prazer em pausar? Nossa, é interessante isso. Às vezes a gente sente culpa de parar, né, Dani? A gente consegue nos reeducar, tipo assim, para, você pode, se permita. Ah, Dani, opa, tá aqui. Eu pensei que você tinha ido embora. Pensei Não, que a Dani não. já tinha ido sextar, Dani. Vamos lá. Não, ainda não. Então, e a Patrícia tá perguntando isso. A gente consegue se reeducar para sentir prazer na nossa pausa, porque é o nosso momento. A gente aprende sim. A partir do momento que nós aprendemos, né,
a ter autocontrole sobre os nossos pensamentos, né, Patrícia, de trabalharmos os nossos pensamentos. Nossa, mas por que eu estou pensando de uma forma tão pessimista? Por que eu estou tão preocupada? Deixa as coisas acontecerem primeiro, né? Você tem que conversar consigo mesma. Patrícia, eu vou viver o momento. Então, eu estou aqui no feriado, eu vou curtir o feriado com a minha família, ou com os meus amigos, ou mesmo sozinha. Vou tirar o dia para fazer coisas que sejam prazerosas para mim. Agora, lógico, se a pessoa não conseguir reeducar essa mente sozinha, tem que procurar ajuda de um psicólogo, né? De um profissional da saúde mental, para que possa ajudá-la a reeducar a sua mente. Mas é possível, sim, com toda certeza. Muito bom, é isso, gente, né? Sextamos, a gente está aí já encerrando o programa. Dá tempo para mais uma, produção? Não precisa encerrar, né? Fala comigo, bebê, vamos lá. Dá tempo? Tá bom, precisamos encerrar. Então tá, eu quero agradecer demais a presença de vocês duas aqui, né? A Dani e a Marina. Muito obrigada pela participação e pela entrega de um conteúdo bem legal, justamente hoje na sexta-feira, que vai fazer a gente repensar aí as nossas ações durante a semana. Marina, muito obrigada então pela sua participação, tá? E gratidão por estar com a gente. Obrigada, Rúbia, eu que agradeço. E aproveitem o final de semana com equilíbrio, pensem nas pausas durante a semana para a gente conseguir equilibrar melhor as coisas. Maravilha! Ô Dani, obrigada a você também por estar presente com a gente, obrigada aí pela contribuição das suas falas, viu? Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar colocando aqui os meus conhecimentos. Bom final de semana a todos. Aproveitem, né, com muita prudência, com muita cautela e muita alegria no coração. Valeu, muito obrigada a você também que está aí do outro lado acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. A gente aprendeu hoje que o fim de semana não é só intervalo entre 2 semanas de trabalho, é um espelho do nosso ritmo, das nossas emoções e da forma com que a gente se cuida, viu? Então cuide-se muito bem, continue ligadinhos com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Nós temos informação para você daqui a pouquinho, direto da Central de Inteligência Artificial, com a Íria, né, a nossa jornalista da Inteligência Artificial, trazendo informações do Legislativo, também Brasil, mundo, Estado, enfim, ela atualiza você de tudo que está acontecendo. Ao meio-dia temos Câmara Notícia e também quero lembrar que no final de semana nós temos estreias maravilhosas dos nossos quadros e programas que são produzidos especialmente para você, com todo carinho da nossa equipe da TV Câmara Campinas. E segunda-feira o Estúdio Câmara traz um tema importante, a gente vai falar de incidentes domésticos que podem causar traumas. É o que acontece aí na sua casa, né? Situações que parecem simples, como quedas, queimaduras, sustos dentro de casa. Você já ficou preso no elevador? Tem medo de andar de escada rolante? Sabe assim, essas coisas que parecem simples para alguns, mas para outros não. São marcas emocionais que podem ter também um grande sentido, principalmente em crianças. E a gente vai entender como identificar esses sinais e quando é preciso buscar ajuda. Vamos falar dos incidentes que acontecem dentro da nossa casa e daqueles medos que só a gente sabe, né, a importância deles, tá bom? Então, segunda-feira, a partir das 8 da manhã, Estúdio Câmara ao vivo para você, aqui na TV Câmara Campinas. Faltando 10 para as 9, a gente se despede por aqui. Beijo grande, aproveite seu final de semana, faça uma programação aí da próxima semana e curte muito e com muita responsabilidade o sábado e o domingo. Afinal de contas, sextamos! Valeu, pessoal! Fique bem e até segunda-feira.